Seja muito bem-vindo ao programa Mensagem por Elas. Eu sou Denise Lopes e é uma imensa alegria passar esse tempo aqui com você. Bom, qual é a sua personagem favorita da Bíblia? Eva, Ana, Maria, Lídia? A Bíblia conta a história de muitas mulheres que a gente poderia chamar de famosas até, por serem sempre lembradas em sermões, meditações e alguns livros. Mas a Bíblia também possui vários relatos de mulheres que são desconhecidas por não serem mencionadas com frequência e que ficam no anonimato. Hoje, eu quero explorar com você a história de uma dessas mulheres, não tão conhecidas assim. Eu vou para um rápido intervalo, então você não saia daí porque eu volto já já. Em algum momento, você já chegou a pensar o que seria de Jesus se Maria não tivesse aceitado ser a mãe de Salvador? Tem uma música americana intitulada Mary, Did You Know? Maria, você sabia? Parte da letra dessa música traz uma reflexão para a gente assim, ó. Maria, você sabia que seu filho andaria sobre as águas? Maria, você sabia que seu filho salvaria nossos filhos e filhas? Que quando você, Maria, beija o seu bebê, você beija o rosto de Deus? Uau, que tremenda responsabilidade, não é verdade? Como que uma jovem de Nazaré conseguiu cumprir essa missão? Aqui, na revista Esperança Marcados pela Fé, você vai encontrar a resposta. Peça pelo telefone, pelo WhatsApp, 12 98244 4449. E você vai receber sem algum tipo de custo na sua casa e você vai ser abençoado e abençoar a sua família. Mas agora eu quero convidar você para a oração nesse momento. Grande Deus, queremos agradecer ao Senhor por tantas histórias maravilhosas na sua palavra. Hoje vamos aprender algo de uma pessoa muito simples, mas que traz grandes lições. Nos ajude a compreendê-las. Por Jesus. Amém. Bom, hoje eu quero contar para você a respeito de uma história que aparece ali no livro de Atos. O livro de Atos tem várias histórias envolvendo diversos tipos de pessoas, mas a gente vai ver uma delas envolvendo pessoas muito comuns que nos ensinam algumas lições espirituais como a fé e de como Deus opera milagres em resposta às orações que são perseverantes. Atos capítulo 12, verso 12 a 17, lemos assim: Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde haviam muitas pessoas que estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade, então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tinha tirado ele da prisão. Essa é uma história muito interessante. Ela ocorreu num período da história em que os cristãos estavam sendo perseguidos por causa da fé em Jesus. Herodes governava a região da Judéia e Herodes era muito obediente às ordens do imperador romano Cláudio. Ele dizia que professava a fé dos judeus e então ele cuidava de praticar as cerimônias da lei judaica. Como ele queria ter o apoio dos judeus, então, além de cumprir as práticas judaicas, ele passou a atender às vontades dos líderes judeus ali, perseguindo os cristãos. Herodes prendeu os principais líderes da igreja cristã no seu início e mandou matar Tiago, irmão de João. Agora, era Pedro que estava preso. E a intenção de Herodes era matá-lo assim que a festa da Páscoa terminasse. Herodes e os líderes judeus estavam vendo Pedro como uma grande ameaça. Tanto que quando Pedro foi colocado ali, amarrado na prisão, ele tinha correntes e ele estava entre 2 soldados. Mas qual que era esse crime tão grande que Pedro tinha cometido? O crime de Pedro era pregar a Cristo Jesus crucificado e ressurreto. Por acaso você tem sido perseguido por causa da sua fé?
Você tem se sentido aprisionado porque talvez um Herodes moderno tenha limitado a sua liberdade de escolher seguir a Jesus? Tem esse Herodes colocado vigias ao seu lado para que você não possa falar o que precisa ser dito, não viva o que foi chamado a viver? Eu diria a você, respeite esse momento, essa pessoa no momento, mas continue clamando e confiando em Deus. O seu milagre vai chegar pelas mãos de alguém, na pessoa de um anjo, pela providência de Deus. E sabe, para cada situação, para cada um de nós, Deus age de maneiras diferentes, conforme o que for melhor para que o propósito dele em nossa vida se cumpra. Sabe que a notícia que circulava lá no meio do povo e da corte, com uma grande força, era de que Jesus havia ressuscitado. Afinal de contas, lembra, a pedra do sepulcro havia sido removida. Mas aquela classe aristocrática, religiosa e política não queria admitir esse fato, né? O problema é que Jesus não estava mais entre eles e nem o corpo havia sido encontrado em lugar nenhum. Então, era impossível eles comprovarem a teoria professada por eles, né, de que os discípulos ali tinham roubado o corpo de Jesus. A verdade era uma só e era inquestionável. A ressurreição tinha ocorrido. Por isso, tantas preocupações ali para que Pedro não sumisse. Hoje, a gente encontra da mesma maneira pessoas como Herodes e aqueles líderes judeus que dizem que não acreditam em Deus. Mas, de uma forma estranha, eles são até precavidos em suas palavras e atitudes, porque lá no fundo ficam pensando que algo sobrenatural poderá acontecer. Interessante, pois o temor de Herodes se tornou realidade. Pedro, de maneira poderosa, foi libertado. Um anjo enviado do céu entrou na prisão, quebrou as correntes que prendiam Pedro, que estava dormindo num sono profundo. Você acredita nisso? Aí eu fico pensando qual seria a sua e a minha reação numa situação como essa. Quantas e quantas vezes você já perdeu o sono por problemas muito menores comparados com o de Pedro, que envolvia uma sentença de morte? E ele dormiu. Talvez Pedro tivesse em sua mente o Salmo 37, verso 5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Enfim, e mais ele fará. Ou quem sabe, Pedro tenha meditado muito naquele Salmo 4, verso 8, que diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. A pergunta é, para onde você e eu vamos quando os problemas aparecem? Você sabe em quem você tem crido? Que versos têm fortalecido a sua fé e que trazem serenidade nesses momentos? Lembre-se de que essa paz que a gente precisa é fruto de uma convivência que gerou confiança. Não há outro caminho. Mas voltemos à história. Quando Pedro acordou, ele obedeceu a ordem do anjo. E eles saíram naquela cela, sabe, rapidinhos, e os guardas que estavam ao lado de Pedro nem acordaram. Eles passaram por outros portões daquela cadeia, sem que fossem percebidos por qualquer um dos demais soldados em todo o trajeto. E diante de toda essa manifestação, o brilho, a luz do anjo, Pedro deve ter pensado, gente, eu estou sonhando. Não era sonho, não, porque de repente a luz do anjo foi embora. E ele se viu sozinho ali na escuridão, na calada da noite, nas ruas de Jerusalém. Pedro descobriu que realmente algo espetacular havia acontecido. O que fazer agora? Onde encontrar abrigo? Onde estar seguro? Para onde ir? Amigo, quando Deus começa um milagre, ele vai até o fim. Se o Senhor abriu as portas da prisão, não haveria de abrir as portas de uma casa para que abrigasse aquele seu servo? Se o Senhor começou alguma coisa na sua vida, ele vai concluir se você deixar. Pedro demonstrou essa abertura. Ele deixou, de que maneira? Obedecendo a cada ordem e comando do anjo. E você? Você está disposto a fazer aquilo que Deus pede? Aquilo que Ele nos pede, muitas vezes, exige fé de nossa parte. E Pedro poderia ter duvidado, mas ele creu e foi abençoado. Gente, é preciso colocar o pé na água para ver o milagre acontecer. Aquela era uma cidade que abrigava vários cristãos, alguns judeus convertidos ao cristianismo, pessoas de outras nações que congregavam em algumas casas para poder orar e compartilhar a palavra, e assim eles se relacionavam e fortaleciam a fé. Uma dessas casas pertencia a Maria, mãe de João Marcos, que era irmã de Barnabé. E aí que entra agora a nossa história, a líder dessa nossa história aqui. Enquanto todo esse fato da libertação estava ocorrendo com Pedro, lá na casa da Maria, estava então esse grupo de cristãos que estava clamando a Deus pela libertação de Pedro. A casa de Maria foi o primeiro centro da igreja em Jerusalém. E foi nessa casa que os primeiros crentes começaram a progredir em fé
nessa fé que eles tinham descoberto. E enquanto eles estavam orando pela libertação de Pedro, alguém bateu na porta. Naquele contexto de perseguição, onde Herodes enviava pessoas para invadir as casas, abrir as portas, nossa, era uma coisa assustadora e perigosa abrir porta. Mas alguém teve coragem e foi até lá para verificar. Era uma jovenzinha chamada Rode. Rode conheceu, ou melhor, reconheceu de imediato a voz de Pedro. Correu para avisar os que oravam, sem que abrisse a porta. Você pode imaginar isso? O Pedro ansioso lá, ela deixou o Pedro na rua. Porém, as pessoas que estavam orando por Pedro não acreditaram na jovem, na palavra daquela menina. Disseram, como nós lemos ali, que ela estava sonhando, que ela estava louca, talvez fosse um anjo, mas não Pedro. Mas Rode insistiu alegremente, dizendo, não, gente, é Pedro. E enquanto isso, ele batia na porta. Aqueles adultos, então, resolveram ver quem era. E, para surpresa de todos, lá estava Pedro. E eu te pergunto, se você estivesse dentro dessa história, quem seria você? A portadora das boas novas, ou você faria parte daquele grupo que duvidou, mesmo que estivessem ali clamando a Deus por aquele milagre? Por que comportamentos tão diferentes? O que essa jovem tinha de diferente para o seu nome ser mencionado ali, quando todos os outros, inclusive pessoas que foram alvo de milagres, não tiveram seus nomes revelados? Quem era essa menina? O que a gente pode aprender com ela? Rode era uma pessoa simples. O texto diz que ela era uma jovenzinha que servia. Ela tinha um trabalho digno, mas não uma profissão que a destacasse. Ela não tinha, ou melhor, ela tinha pais ou amigos importantes, aliás, o que tudo indica é que ela pertencia a uma outra nação. Talvez Chipre, região da Grécia, por causa do nome dela, porque o nome Rode não é de origem hebraica. Isso também nos leva a entender o porquê de ela ocupar a função de serva. Porque naquela época haviam pessoas de posses com escravos gregos. E daí, nesse caso, Maria, mãe de João Marcos, possivelmente fosse uma dessas pessoas que tinha uma casa grande para acolher e manter os membros da igreja e sim, ter uma serva. A bênção para Rode é que Maria era cristã e ela pôde conhecer o Evangelho. Agora, Rode estava ali, ajoelhada junto a Maria, intercedendo por Pedro e fortalecendo a fé juntas. O que a gente pode aprender com tudo isso? Em primeiro lugar, Deus usa pessoas simples e improváveis, mas pessoas disponíveis. Meu amigo, minha amiga, não importa a nossa origem, quem foram nossos pais, o tamanho da nossa casa, se a gente tem carro ou não, se tem, nem a marca, né? Não tem relevância isso. Não importa também se nossa profissão não tem destaque, nem que as nossas crenças religiosas foram equivocadas até agora. O que realmente é relevante para a nossa vida é o momento em que a gente decide aceitar Jesus e crer nele como nosso Salvador. Nesse período, os nossos valores, quando a gente aceita Cristo, eles começam a mudar. Nossas crenças também. Nós passamos a nos ver de maneira diferente, confiando que Deus tem o melhor para a gente e que a gente pode viver aquilo que Ele deseja se a gente estiver disposto a ouvi-lo. Essa certeza elimina do nosso coração inveja, sentimentos de comparação, que são coisas destrutivas para a nossa saúde emocional, para os nossos relacionamentos interpessoais e sim, para com Deus. Quanto mais o nosso senso de valor é determinado pelo Pai, menos haverá aquela tendência de a gente ficar se comparando com os demais. Como o apóstolo Paulo, nós poderemos compreender o significado de duas declarações importantes. Ele diz assim, aprendi a me contentar com toda e qualquer situação. Esse verso não estimula a gente a não ficar reclamando. Este verso nos estimula a não ficar reclamando das coisas que nos acontecem, mas de a gente ver as possibilidades. O contentamento aqui que ele fala expressa a confiança de que Deus está acima de todo e qualquer problema e que a gente pode confiar que o Senhor vai agir, Ele vai nos ajudar, né? Vai nos ajudar a sermos resilientes e a não desistir. Mas tem um segundo texto do apóstolo Paulo que ele diz assim, não vos conformeis com o padrão do mundo, transformai-vos pela renovação da mente de vocês. Então, dentre essas aplicações, nós podemos fazer uma relação nesse texto que eu gostaria de destacar para vocês duas coisas. O primeiro é o da não conformidade.
Isso parece contraditório ao conselho anterior, né? Quando Paulo diz que a gente tem que se contentar. De maneira simples, isso significa o quê? Que a gente deve fazer o quê? A gente tem que se conformar quando as circunstâncias não dependem de nós, mas ainda assim não se conformar com pensamentos de pessimismo, tristeza e depressão. A gente pode se conformar com os problemas que vão vir, sim, como consequência do mundo de pecado, mas não se conformar e se entregar a esses problemas. A gente tem que transformar nossa mente por meio do aprendizado, sabe, que a gente vai adquirindo por meio de Deus ali nos ensinando e colaborar com Ele para a gente ser vencedor. Mas tem uma outra lição que eu queria passar para você aqui em relação a essa história de Rode. É que diante de Deus todos nós somos iguais. Na família de Deus não importa a nossa condição social, porque, sim, nós somos iguais para Ele. Patrão, empregado, quando a gente aceita Cristo Jesus, as diferenças desaparecem. Elas não têm sentido, porque o Evangelho estabelece um vínculo de união. Mesmo porque Deus não faz acepção de pessoas. Escravos, crianças, jovens, idosos, todos nós, adultos, podemos desfrutar da graça de sermos instrumentos de Deus. Mas tem um outro aspecto importante nessa história. Não basta só orar, é preciso agir. Quando Pedro bateu na porta, Rode saiu da reunião de oração para abrir o portão. Tudo bem que isso fazia parte do trabalho dela. Porém, se ela não tivesse cumprido a sua parte, a porta ia continuar fechada enquanto alguém do outro lado estaria em perigo. Veja, o dia estava para amanhecer. E, sem dúvida alguma, os soldados se dariam conta do fato e iam sair nas ruas à procura de Pedro. Agora, não era mais a hora de ficar orando, mas era a hora de agir. E o conselho bíblico a todos nós é que a gente tem que orar sem cessar. Esse sem cessar tem que ser experimentado enquanto a gente está em atividade. Nenhuma devoção pessoal ou comunhão com Deus deve se tornar uma desculpa para a gente negligenciar ou atrasar a realização das nossas tarefas. As nossas orações devem nos levar para a prática da fé e não deixar isso de fora da nossa vida. É verdade que quando a gente ora, a gente entrega a situação para Deus, para que Ele possa agir por meio de nós, enfim, mas o agir de Deus vai estar na esfera daquilo que eu não posso fazer. Aquilo que eu posso fazer, eu preciso fazer. E Deus vai operar em meu favor se eu cumprir o meu dever. Amigos, quando nós agimos em conformidade à vontade de Deus, cumprindo nossa parte, nós o adoramos por meio do serviço, da mesma maneira como se nós estivéssemos de joelhos. Será que você não tem vivido de maneira acomodada, deixando tudo para Deus fazer, quando há coisas que compete você realizar? Talvez você esteja querendo guardar o sábado e apenas ora para que Deus envie um emprego que lhe dê essa possibilidade. No entanto, não fala com o chefe atual porque tem medo de receber um não. Talvez não queira mudar de atividade porque isso vai fazer você sair da zona de conforto. Talvez você não deseje o desafio de aprender alguma coisa nova. O que você poderia estar fazendo que não está fazendo? Pense e, além de orar, haja. Vamos a mais uma lição que a gente pode aprender com Rode? Não subestimemos os pequenos serviços. Abrir a porta era um trabalho muito pequeno e, devido à função dela, ela foi, no caso, a primeira a presenciar o milagre que Deus tinha feito na vida de Pedro. E essa ação está aqui eternizada na palavra. A gente precisa lembrar de que, às vezes, aquilo que a gente considera pequeno e sem valor é o que Deus necessita para finalizar os seus propósitos de bênção. E quando a gente atende, a gente pode ter para sempre registrado lá no nosso nome, no livro da vida, esse ato de fé para toda a eternidade. Não importa quão simples sejam as nossas ações, o Senhor pode realizar grandes obras por meio delas. E ali aonde a gente está, nem precisa de repente ir para outros lugares. Mas tem uma coisa bem importante para a gente mencionar agora a respeito dessa história. Nós precisamos aprender a identificar a resposta da oração e se apropriar dessa resposta. A batida na porta
Poderia sim ter sido dos oficiais de Herodes procurando uma outra pessoa para prender, ou mesmo prender todos aqueles que estavam ali na casa de Maria. Mas Rode foi corajosa e ela perguntou: quem está aí? Do outro lado veio a resposta: sou eu, Pedro, me deixa entrar. Pedro reconheceu, ou melhor, a Rode reconheceu a voz do Pedro. E isso é muito significativo, porque demonstra que ela conhecia Pedro. Rode teve sensibilidade espiritual ao reconhecer a voz de Pedro. Essa sensibilidade é um lembrete para você e para mim, de que a gente precisa estar familiarizado, sabe com o quê? Com a voz de Deus em nossas vidas. Mas como reconhecer essa voz se a gente não dedica tempo para estar com Ele? Às vezes, Ele pode nos falar por meio de circunstâncias inesperadas. Às vezes, Ele pode nos falar por meio de pessoas comuns. Agora, a Rode ficou tão feliz quando escutou a voz de Pedro, que saiu dali para contar para os outros, que nem abriu a porta. Ela estava diante do milagre, mas ela não abraçou o milagre. É verdade que o testemunho daquele milagre precisava ser compartilhado, mas a demora em abrir a porta poderia significar perder Pedro. A primeira missão de Rode era abrir a porta para depois contar a bênção. Será que a gente não vive assim também? Oramos, pedimos algo a Deus, mas não temos a sensibilidade para entender que Deus está respondendo? Talvez porque a resposta não veio da maneira que a gente imaginava. Mas o mais comum é porque a nossa mente anda tão envolvida com preocupações, ou está tão dispersa com as superficialidades, que a gente não se concentra, a gente não tem mais sensibilidade para perceber o Espírito Santo falando à nossa consciência. Outras vezes, as nossas emoções realmente nos traem. A profunda alegria, a profunda tristeza são igualmente propensas a nos fazer esquecer coisas, deveres simples e urgentes. Daí a importância de a gente manter os sentimentos bem sob controle e usá-los como impulso para realizar algo e não como guia. E essa é uma coisa muito séria. A gente sempre se permite ser conduzida pelos sentimentos. Queridos, a tristeza, ela escurece a nossa memória. A alegria pode ofuscar a nossa mente por conta da claridade que a alegria traz. É difícil, às vezes, enxergar a estrada à meia-noite. E também é difícil enxergar a estrada quando o sol está ali no meio-dia, diante dos nossos olhos. Isso significa que a gente precisa aprender a controlar as emoções. O dever permanece enquanto o sentimento flutua. Estando tristes ou alegres, não devemos deixar para depois o serviço que somos chamados a fazer. Por isso que a gente pode aprender com a Ruth, com a Rode, um outro aspecto muito importante. A gente precisa aprender a perseverar. Quando Rode contou que Pedro estava à porta, os irmãos de fé não acreditaram nela. Acharam que ela estava louca, imaginando coisas. Agora, não parece estranho que esse povo estivesse orando pela libertação de Pedro e quando eles são avisados que Pedro estava fora, eles não acreditam? Eles sabiam muito bem que Pedro estava na prisão. E as pessoas, lógico, não saíam assim das prisões de Herodes tão facilmente, não. Então, a gente poderia aqui ficar pensando, será que eles oravam realmente com fé? Será que nós oramos com fé quando levamos nossas situações difíceis a Deus? A Bíblia fala que muitas vezes não recebemos o que pedimos porque pedimos mal, pedimos de forma egoísta. Eu creio que a maioria das vezes nós carecemos daquela fé que toca o coração de Deus. Mas uma pergunta que a gente poderia fazer é, eles não deram ouvidos porque não acreditaram naquela palavra porque ela era muito jovem? Rode deve ter pensado que esse seria um motivo forte para não crerem nela. Eles enviaram outra pessoa para verificar o fato. Mas Rode demonstrou coragem ao insistir, não, é ele sim. Apesar de
as objeções aparecerem. Aí eu pergunto, como você se sente quando não acreditam em você? Será que você tem coragem para testemunhar a sua fé, mesmo quando você enfrenta oposição e incredulidade? Olha, confie no que Deus tem revelado a você, não importa o que as pessoas possam dizer contra isso. Se você descobriu que Jesus Cristo pode ajudá-lo e você crê que seus pecados foram perdoados, não deixe de perseverar, porque outros não creem e que estão rindo de você. Quando falamos que ouvimos a voz de Deus, quando falamos de um grande milagre, para quem nunca vivenciou um grande milagre, isso parece estranho para essa pessoa. E até poderá, falar algumas coisas que vão tentar fazer você descrer. Por favor, creia nas respostas de Deus. Não atribua simplesmente a coincidência e nem ore descrendo, ore crendo. Respostas de oração dependem de Deus e Ele age como quer. Nós devemos crer no que Deus faz, sem desanimar diante das pessoas. Se você não pode argumentar, faça como Rode, persevere. Finalmente, Pedro entrou na casa e testemunhou como Deus pôde livrar, com aquilo que para nós é impossível. O que aconteceu depois em relação a Rode, nós não sabemos. Mas não tem como não imaginar que a fé dessa garota cresceu e se fortaleceu no Deus de Israel. Sabemos também que ela foi a primeira naquela reunião de oração a perceber que a oração unida, fervorosa e incessante havia sido respondida. Aquela que teve fé no que ouviu, mesmo sem ver. Esse é o segredo para todos nós. Crer no que a palavra de Deus revela, mesmo que não possamos ver. Rode significa uma rosa. Essa jovem floresceu e seu perfume pode ser sentido até hoje. Tudo porque ela foi fiel ao dever como resultado da sua fé. Hoje, o Senhor nos assegura que nós podemos crer que Ele pode todas as coisas, que Ele ouve nossas orações. Por outro lado, Ele nos convida a desenvolvermos a sensibilidade espiritual para ouvir a sua voz e agir pela fé. Você está disposto a viver? Você está disposta não apenas a viver e agir pela fé? Vamos orar nesse momento, pedir a que Deus nos ajude a termos essa alegria, essa fé de Rode. Ó Deus querido, muito obrigada por essa história. Uma jovem vem nos ensinar uma lição tão preciosa e importante. Nos ajude, Pai, a orar com fé, mas a crer que não importa quem somos, o Senhor pode nos usar. Não importa o que tenha acontecido, aquilo que é impossível para nós, para o Senhor tudo é possível. Nesse momento, colocamos todas as nossas impossibilidades nas Tuas mãos e pedimos ao Espírito Santo que nos ajude a ser sensíveis à Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um grande abraço e até a próxima. Tchau!